Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Um corpo é encontrado carbonizado dentro de um carro no Dia dos Namorados em Novo Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul. O marido é acusado do crime. Esse caso envolve fitas cassetes de sexo, traições, escutas, grampos telefônicos e a Interpol. O episódio de hoje é o caso São Felice. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje vamos contar o caso do assassinato da jornalista Beatriz Helena de Oliveira Rodrigues. Beatriz, também conhecido como Bea, que é o apelido que a família e os amigos chamavam ela, era formada em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e há 11 anos era também sócia proprietária da Atende Assessoria de Imprensa e Marketing. Era casada com Luiz Henrique Sanfelice. Umas fontes diziam que eles estavam casados há 12 anos. Outras fontes diziam que eram 10 anos, então eu não sei exatamente quanto tempo de casados que eles tinham. O casal tinha um filho de 4 anos chamado Vitor. Luiz Henrique era ex-diretor comercial na indústria de calçados e agora tinha uma empresa, trabalhava com importação e exportação de sapatos. Eles moravam no centro de Novo Hamburgo, na Rua Heller, num apartamento de um condomínio cobiçadíssimo. Apartamento esse que ocupava todo o 16º andar. No dia 12 de junho de 2004, um dia dos namorados, a Beatriz e Luiz tomaram café da manhã juntos por volta das 8h15 da manhã. Meia hora depois, o Luiz sai para ir ao banco. De lá, chegando no banco, ele liga para Beatriz dizendo que esqueceu o cartão do banco em casa. A Beatriz sai de casa no seu Zafira às 9 da manhã, vai até o Banco do Brasil e saca R$1.000 em dinheiro da sua própria conta bancária. Ela encontra o Luiz, dá R$50 para ele devolver uma fita cassete na locadora. Liga para um amigo, que era um suposto amante, por volta das 9h18 da manhã e desmarca o encontro que eles teriam naquele dia mais tarde, dizendo que o marido tinha dito que faria uma grande surpresa para ela no Dia dos Namorados. Ela dá uma carona para o marido até a lotérica e fica com o carro dele, um Megane branco. Por volta das 9h40 da manhã, testemunhas veem fumaça perto do Santuário das Mães, no bairro de Roselândia. A irmã de Beatriz vai até o apartamento do casal no mesmo dia, no fim da manhã, e cruza com Luiz chegando em casa às 11 da manhã. Meia hora depois, ele deixa ela e vai tomar um banho. No dia seguinte, no dia 13, Luiz informa a polícia o desaparecimento de Beatriz. No mesmo dia, ele também liga para um corretor de seguros do carro dele para perguntar se o seguro estava em dia. Mais ou menos às 11 da manhã do dia 13, um carro queimado é encontrado no Santuário das Mães, no Vale dos Sinos, durante um sobrevoo do helicóptero da Guarda Municipal. Dentro do carro, um Megane branco tinha um corpo carbonizado no banco do carona. São Felice vai até o IML e identifica o corpo carbonizado como sendo de Beatriz, através da aliança. A Beatriz foi velada no dia 14 e sepultada no dia 15 de junho no cemitério ecumênico Cristo Rei, na cidade de São Leopoldo, vizinha Novo Hamburgo.
No dia seguinte ao sepultamento, amigos e familiares realizaram uma passeata pedindo esclarecimento do crime. Luiz segurava um quadro enorme com a foto de Beatriz enquanto chorava. Ele dizia que tinha certeza absoluta de que Beatriz tinha sido vítima de latrocínio. No dia 17 do mesmo mês, 5 dias depois do assassinato de Bea, Sanfelice presta depoimento na 10ª Região Policial ao delegado Randolfo Vieira Júnior, responsável pelo caso. Ao ser questionado de qual seria o motivo de Beatriz estar com o carro dele, o Luiz alega que o Zafira da Beatriz estava com problema na tampa do combustível e que ele tinha ficado responsável por levar para consertar. Mas durante a perícia do veículo não foi encontrado nenhum defeito. A polícia vai até o apartamento do casal fazer uma busca. Não localiza as roupas que Luiz teria usado no dia 12 e que estariam com fuligem, de acordo com o depoimento da irmã de Beatriz. Eles, porém, encontram um calmante chamado Dorminide, que a polícia achou ter sido usado para dopar Beatriz. Em depoimento à polícia, o amigo e suposto amante de Beatriz, que iria encontrar com ela no dia da sua morte, Luiz Henrique Heldit, afirma que Beatriz havia encontrado 24 fitas de vídeo em que Sanfelice aparece fazendo sexo com diversas mulheres, além de bilhetes e foto deles com inúmeras mulheres diferentes. Nesses vídeos, algumas das mulheres aparentavam estarem dopadas. A polícia também se questiona o motivo de Beatriz sacar um valor relativamente alto para teoricamente comprar no presente, se ela tinha a opção de pagar com cartão de crédito. Ela também fica se perguntando o porquê de objetos caros que estavam dentro do carro não terem sido levados, se fosse um latrocínio, e se a morte dela teria ocorrido antes ou depois do fogo. Infelizmente, eu não encontrei o laudo médico com a causa-mortes ou alguma reportagem que dissesse, por exemplo, se havia ou não fuligem nos pulmões dela, né? O que daria para saber se ela estaria viva ou não. Se tivesse vestígios de fuligem nos pulmões, significaria que ela aspirou fogo, a fumaça, né? Portanto, ela estaria viva. Se não tivesse, é porque ela já estaria morta, mas eu não encontrei exatamente a conclusão pericial, né? Nem o laudo do perito criminal, nem o laudo do médico legista sobre a morte dela. Então, essa informação eu não sei, não tem como dar certeza, porque eu não encontrei essa informação em lugar nenhum. No dia 18, a polícia pediu a prisão preventiva de Sanfelice. O delegado entrou em contato com a montadora Renault, que confirmou que não era possível tirar combustível, né, do tanque do carro por sucção. Então a polícia concluiu que a troca de veículos aconteceu porque o combustível já estava no carro separado, dentro do carro. O foco do fogo foi o corpo de Beatriz, o que corroborava a ideia de que o propósito do incêndio era a morte dela. Em entrevista no dia depois da prisão de Sanfelice, a polícia apontou 2 motivos que eles acreditavam ter sido o do assassinato: motivo passional e motivo financeiro. Havia uma apólice de seguros feita no dia 5 de fevereiro de 2004, no valor de R$350 mil em nome de Beatriz, em que o único beneficiário era Luiz Henrique Sanfelice. Durante os interrogatórios, foi localizada uma mulher de 31 anos, amante de Sanfelice há 9 anos, e para quem ele havia comprado um apartamento. Ela, em depoimento, diz que no início daquele ano, 2004, ele havia comentado em colocar fogo no carro dele porque não estava conseguindo vender. Também contou que na semana do crime, ele havia comentado com ela que tinha certeza de que estava sendo traído por Beatriz. Ele, o cara que tinha uma amante praticamente durante todo o tempo dele de casado, estava chateado por supostamente estar sendo chifrado. Porque ela, a Beatriz, podia estar num trisal sem saber que estava num trisal, mas ele não podia, né? Ele jamais podia ser enganado. Só a mãe do filho dele, que por um acaso também era esposa dele. Ela podia ser enganada, ele não. Sanfelice havia contratado um detetive particular por R$2.200, 20 dias antes do crime.
O detetive colocou escutas no apartamento do casal e no escritório da Beatriz. Ele também grampeou os telefones residenciais do escritório da casa, né, e o celular dela, uma semana antes do assassinato. Eu fiquei muito na dúvida sobre esse caso do detetive e sobre essas escutas, porque eu não encontrei essa informação, né, porque eu não tenho certeza se é legal ou não você colocar escutas dentro de uma casa de alguém ou no escritório de alguém. Porque no apartamento, talvez, como ele que pediu, talvez não fosse legal, porque ele estava pedindo para colocar dentro da casa dele. Porém, era para ouvir conversas da esposa. Então, eu não sei se seria ilegal ou não. E também não encontrei a informação de que se caso fosse legal, caso seja ilegal, né, a justiça não permita, se houve algum tipo de punição para o detetive, tá? Eu não encontrei essa informação e eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Se alguém souber, tá? Eu vou depois até pesquisar sobre isso, se a lei permite ou não que as pessoas, que o detetive particular fique tacando escuta na casa dos outros, no escritório dos outros, grampeando linha de telefone celular. É um negócio bem bizarro, né? Só que eu também não sei se a lei, o Código Penal de hoje teve muitas alterações, né? De 2004 para cá. Então, mesmo que hoje, caso seja permitido, não sei se em 2004 era, né? Também tem essa questão. Mas eu achei bem estranho, né? Detetive particular poder sair colocando escuta na casa dos outros, no escritório dos outros, na lista grampeando linha de telefone particular. Não sei, achei estranho. Bem, 2 dias depois da morte da Beatriz, o detetive ligou para o Luiz, que pediu que ele tirasse todas as escutas e os grampos e não procurasse nunca mais. A polícia também investigou a hipótese levantada pela defesa do crime ter ocorrido por causa de alguma espionagem. O Sanfelice teria contratado o detetive para seguir a Beatriz, desconfiado não de uma traição. Não, jamais, porque jamais ele seria chifrado, né? Mas ele estava desconfiado dela estar passando informações sobre a empresa dele, ou então que o amante dela poderia estar vazando. E a preocupação dele era isso, que informações super importantes, como por exemplo, quais as cores e os tamanhos de sapato que ele tinha para vender, estariam sendo vazadas. Super coerente. Contra a acusação da motivação ser financeira, a defesa alegava que o Luiz tirava mensalmente R$30 mil. Além dele ter seus carros, um quitado e um faltando 2 parcelas para quitação, as contas em dia, o apartamento com mais de R$500 mil de parcelas já pagas, faltando só 80, para mim eu acho 80 muito, mas foi o que ele disse, gente, em entrevista, que só faltavam 80 parcelas, imagina isso. Então ele tinha também mais de R$80 mil em mercadorias já vendidas, portanto ele não tinha necessidade do dinheiro. Porém, durante a investigação foi descoberto um desfalque na empresa do Luiz, né, de $380 mil na empresa dele de exportação. A babá do casal, Leane Elizabeth Engster da Silva, também foi indiciada, acusada de ter recebido dinheiro para mentir em favor de Luiz, para confirmar o álibi dele, dizendo que aquela manhã ele estava em casa. Uma testemunha confirmou ter visto Luiz no local do crime um dia antes. No dia 21, Levino Weber Filho, advogado de defesa, pediu a revogação do pedido de prisão, que foi negado. Os advogados, então, se retiram do caso. A prisão preventiva é solicitada pelo Ministério Público por acreditar que existia um alto risco de fuga. E eles não podiam estar mais certos. 2 dias depois da denúncia do Ministério Público, a juíza Lúcia Helena Camerini abriu um processo, indiciando Luiz por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e emboscado. Sanfelice dizia que estava sendo vítima de um complô, que as câmeras do centro da cidade mostrando ele, todas tinham sido deletadas, cortadas, apagadas. No dia 23 de julho, uma perícia no computador de Sanfelice encontrou um roteiro escrito uns 4 dias antes do assassinato, o que pareceu uma tentativa de produzir um álibi e de premeditação. No início de agosto, uma nova equipe de defesa assumiu a defesa, né, do
do San Felice, liderada pelo advogado Amadeu de Almeida Wyman. A defesa tinha imagens de uma câmera de segurança de um shopping em que aparece um homem que eles diziam ser, provavelmente, o amante de Beatriz, dirigindo um Megane branco igual ao do San Felice que a Beatriz estava dirigindo naquela manhã. Porém, 3 horas após a divulgação do vídeo na imprensa, um homem se apresentou dizendo que era um homem entrando no shopping com um carro. Em fevereiro de 2005, a equipe de defesa renuncia e pela 5ª vez outra equipe assume a defesa do Luiz Henrique. O julgamento começou no dia 14 de dezembro de 2006. Após um interrogatório de 5 horas, 3 dias de julgamento, somando mais de 40 horas, San Felice é condenado a 19 anos e 3 meses em regime fechado com direito à progressão de regime. A babá foi absolvida de todas as acusações. Por bom comportamento, o acusado teria direito a regime semiaberto após cumprir 1/6 da pena. Como ele já estava preso há 30 meses, ele teria direito à progressão de regime 8 meses após a data da condenação. Após 2 anos e 8 meses no presídio central, ele foi transferido para a penitenciária modulada de Montenegro. E no dia 16 de março de 2007, ele vai para o presídio estadual de Novo Hamburgo, né? E aí ele ganha o regime semiaberto. Aí ele trabalhava durante o dia e voltava para o presídio durante a noite. Inclusive, ele passou um tempo trabalhando até mesmo dentro do presídio. Em uma dessas saídas para trabalhar, ele simplesmente saiu e não voltou, sendo considerado foragido a partir do dia 10 de abril de 2008. No dia da fuga, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal havia decidido revogar o semiaberto dele, enquanto ele não passasse por um exame psicológico e social, né? Fizesse essas avaliações. 4 dias depois de ter fugido, ele envia uma carta à advogada dele na época, dizendo que ele tinha fugido para provar que era inocente, porque afinal de contas não era dentro da cadeia, vendo o sol nascer quadrado, que ele ia conseguir, com a 5ª equipe de defesa dele, provar a inocência dele. Era fugindo. Em agosto de 2009, ele foi incluído na lista de mais procurados do Interpol. Em maio de 2010, a Polícia Federal é avisada de que San Felice tinha sido capturado pela Polícia Nacional da Espanha, em Sevilha. Foi preso em Sevilha andando pela rua, assim, de boas, caminhando, fazendo um jogging, né? Fazendo uma caminhada, uma pessoa saudável. Depois que fugiu, o Luiz foi primeiro para o Rio de Janeiro, né? Onde morava a mãe dele, tentar conseguir a nacionalidade espanhola e o passaporte espanhol no consulado do Rio. Quando ele conseguiu, ele foi para o Uruguai e de lá, em junho de 2008, voou para Madrid. Na Espanha, ele trabalhou como ajudante de pedreiro, como porteiro, fez vários trabalhos manuais e também fez inúmeras cirurgias no rosto. Para ficar um pouco mais jovem, né? É uma coisa assim normal, todo mundo que foge faz, não é verdade? Não era para tentar ficar disfarçado, não. Era por causa da idade. O Itamaraty pediu a extradição dele em maio de 2010. O fugitivo relatou para a polícia espanhola que ele fugiu porque ele tinha sofrido tortura e extorsão na prisão no Brasil. Praticamente Guantánamo, né? Tentando, né, não ser extraditado. Porém, a Espanha decidiu acatar o pedido do Itamaraty e fez a extradição do Bonito em fevereiro de 2011. A justiça brasileira determinou que San Felice permanecesse em regime fechado até o cumprimento de 1/6 da pena dos 13 faltantes da sua condenação. A informação mais atualizada que eu encontrei foi a de que ele estaria cumprindo prisão domiciliar desde junho de 2013, que ele casou novamente e que ele teve um outro filho. O Vitor, né, o filho do casal do Luiz Henrique e da Beatriz, foi criado pela mãe de Beatriz, Geise Rodrigues, e a justiça garantiu o direito de convívio aos avós paternos. Porém, o filho, Vitor, nunca mais teve contato com o pai.
Esse foi o episódio desse domingo e eu tô muito, muito, muito feliz de finalmente eu consegui liberar 2 episódios seguidos em 2 domingos seguidos. Eu tava com muita dificuldade de conseguir, mas graças a Deus, dessa vez foi. Então eu espero que em contrapartida vocês, por favor, ouçam, compartilhem o episódio. Se vocês estão ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, dê a sua estrelinha, curta o episódio, clica no coraçãozinho, aperta lá o botãozinho de seguir o podcast e aciona o sininho para receber notificação de episódio novo, que ajuda muito e já faz valer assim todo o meu esforço. Como eu disse, eu faço tudo sozinha e é muita coisa. Gente, só quem produz conteúdo sabe, é muito difícil. Então a única coisa que eu peço a vocês é para curtir, para comentar, para seguir o podcast, tá? Por enquanto eu não tô pedindo dinheiro, tá? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Eu tô aqui só pedindo um curtir, um coraçãozinho, um follow. Só tô pedindo isso, bem humilde. Como sempre, as fotos desse caso estão lá no nosso Instagram, @sobreinvestigação, segue lá. Comenta, me diz o que você achou, se você já conhecia esse caso, se você for da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Canoas, São Leque, gente, pra quem não conhece, o Rio Grande do Sul são cidades bem próximas ali de Novo Hamburgo. Então me conta se você já tinha ouvido falar desse caso. Inclusive, esse caso ficou muito conhecido numa época em que ele passou na série documental no A&E. Então, assim, quem gosta de documentários de true crime, acho que com certeza já viu, Até que a Morte nos separe. Mas, gente, infelizmente, eu tentei de tudo quanto é lugar pra achar esse episódio, mas eu não encontrei pra assistir de novo. Então, se alguém, por favor, por um acaso souber aonde eu baixo ou aonde eu assisto, tem como me contar? Me fala lá no comentário da foto do episódio aonde que eu acho pra assistir essas temporadas, porque eu não sei, simplesmente não encontro nem no YouTube. Não encontrei em lugar algum. Se eu não me engano, eu encontrei 2 episódios soltos assim e só. O episódio que conta esse caso, se eu não me engano, posso estar enganada, é o primeiro ou o segundo episódio da 3ª temporada. Acho que o episódio chama Dia dos Namorados Macabro ou alguma coisa assim, similar. Mas eu não encontrei em lugar nenhum essa temporada, nem os episódios. Quando eu assisti, se eu não me engano, estava na Netflix. E aí eu consegui assistir todos os episódios, mas tem muito tempo. E agora eu não encontrei mais nenhum streaming. Então não sei mais onde que encontra. Soubendo, por favor, compartilha esta informação com essa pessoa aqui que tá querendo assistir. Por favor, faz essa boa ação, tá bom, gente? Faça essa boa ação comigo. É isso. Eu espero vocês lá nas nossas redes sociais. No TikTok e no Twitter, gente, é o mesmo @ do Insta, tá? @sob-investigação. Eu estou tentando produzir mais vídeos pro TikTok. Tô tentando. Então, se alguém puder, vai dar uma olhada lá, me diz o que vocês acham. Se o tipo que eu tô fazendo, o tipo de vídeo tá bom. Se vocês acham que tem que melhorar. Se talvez eu faça fazer de outro jeito, fique legal. Não sei, vão lá, dê a opinião de vocês. Acho que tem 4 vídeos lá no TikTok. Essa semana eu vou liberar mais 1 ou 2. As fotos, como eu disse, e o roteiro desse caso vão estar lá no nosso blog. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Vocês podem ler direitinho, ver tudo direitinho. Eu vou colocar os links das fontes, tudo bonitinho pra vocês verem. Infelizmente, não vou ter a fonte do episódio, porque eu queria. Porém, não tem esse vídeo. Vou ficar devendo. E isso é tudo por hoje. Até o próximo domingo. Até o próximo episódio. Beijos!